Boa noite, irmãos. Graça e paz, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, né? Espero que vocês não tenham ficado muito decepcionados, né? Já que a pastora Silvia não vai pregar e eu fui convidado para estar falando aqui, tá trazendo um pouco daquilo que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês. E a minha oração é que eu não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer, né, nessa noite. E agradeço, né, a oportunidade, agradeço aí eu brinco, né, agradeço a coragem do pastor de me permitir, né, estar falando na casa do Senhor, assim como o pastor Luiz que tá ali também nos visitando, já teve essa mesma coragem, né? Então eu agradeço a Deus e agradeço aos nossos pastores, né, pela oportunidade, que ao mesmo tempo que é uma oportunidade, é também uma grande responsabilidade, né? Trazer a palavra que vem do Senhor para nós é de fato uma responsabilidade muito grande. A gente vai falar um pouco nesta noite, meditar um pouco na palavra do Senhor, lá no Salmo 73. E esse salmo ele tem uma característica para quem gosta aí de cinema, né? Gosta de assistir aos filmes, como é o caso da Romélia, por exemplo, que ela gosta bastante. Tem alguns filmes que eles têm uma dinâmica diferente. Normalmente um personagem começa o filme contando, ele começa do final, da conclusão, e aí, a partir daí, o filme vai se desenrolando, né? Aí volta lá no começo da história e se desenrola até chegar novamente no final. O salmista aqui, ele usa esse tipo também de argumento, né? De forma de trazer a palavra do Senhor para os leitores. Então, eu queria que a gente lesse, né? O Salmo 73. A gente vai ler inicialmente dos versos 1 até o 5, e depois a gente vai pular lá para o verso 12, e aí a gente vai ler até o 16. Quando a fé entra em crise, né? Quem já tem alguma caminhada como eu, né? Que praticamente nasci num lar cristão e passei por várias fases, né? Desde o final da infância, adolescência, o início da juventude, os primeiros anos ali como adulto, né? Casamento, responsabilidades, e chegando até a meia-idade, né? Um pouco mais maduro. São muitas etapas da vida, né? E também muitas oportunidades para que a fé entre em crise, né? Eu não sei se acontece só comigo, mas eventualmente circunstâncias fazem com que a gente, às vezes, se questione não a Deus, mas questione as circunstâncias. E a gente vai analisar um pouquinho sobre isso nessa noite, amém? Então, deixa eu abrir aqui no meu dispositivo, Salmo 73. Se você que também trouxe a sua Bíblia, o seu dispositivo, pode acompanhar. É um salmo de Asaf, né? E ele começa assim, no verso 1. Certamente Deus é bom para Israel. Eu estou lendo na NVT, tá? Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Então aqui ele já está declarando que Deus é bom. Então ele já foi para o final da história, né? Mas aí ele continua. Embora ele declare que Deus é bom, ele continua dizendo o seguinte: quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Eles levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Aí vamos lá para o verso 12. Então a gente vai pular lá para o verso 12. E ele continua dizendo assim: vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto as suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil.
Até aqui, por enquanto, irmãos. Então, a gente percebe que o salmista está em crise, né? Ele traz a experiência dele, a visão dele, mas de uma perspectiva muito crítica, muito depressiva até, muito ansiosa, e ele está em conflito, né? Pode passar, por favor. Ele está em um conflito, né? É o conflito de Asaf, né? Porque ele diz, né? Logo no começo, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Então, Asaf quase negou a própria fé. E ele declara isso. E por que isso aconteceu? Aqui mesmo ele diz, né? Ele teve inveja da prosperidade dos ímpios. Interessante que a inveja é uma coisa terrível, né? Ela traz consigo várias outras consequências, vários outros sentimentos, todos muito ruins, né? Então, ele trouxe consigo inveja, ele via os maus como saudáveis, ricos e populares. E ele achava que o fato dele buscar a Deus e se purificar só trazia para ele problemas, né? Agora, é interessante quando a gente está em crise, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não distorcer a realidade. É uma verdade absoluta que todos os ímpios estão bem, são prósperos, são ricos, saudáveis, são populares, está cheio de gente à sua volta ali? Não, essa não é uma verdade. Muitas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor estão cheias de problemas. Problemas familiares, problemas financeiros, talvez uma depressão, uma ansiedade louca, o burnout hoje em dia, problemas com drogas, problemas na família, pais que não falam mais com os filhos, filhos que não respeitam os pais. Então há toda sorte de problema. E com um agravante, que faz toda a diferença. Para nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, por mais que passemos por problemas, e eles nos sobrevêm sim, ninguém menos que o próprio Jesus disse, né, que no mundo tereis aflições. Então ele não enganou ninguém, ele deixou isso muito claro para nós, mas ele complementa, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então há aí uma diferença muito clara, uma diferença que faz toda a diferença, né? Porque quando nós atravessamos dificuldades, problemas, nós sabemos em quem temos crido. Nós conhecemos o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Já o ímpio não tem essa certeza, não tem essa convicção no coração, não tem essa esperança. Então, observe que o salmista, ele está amargurado e ele derrama isso diante do Senhor, e por conta disso, ele tem uma visão distorcida. É como se ele usasse, assim como eu, né, que agora, depois que eu fiz a cirurgia dos olhos, eu fico assim, põe óculos, tiro óculos, põe óculos, tiro óculos. É como se ele usasse uma lente distorcida, né? Quando você vai no oftalmologista, ele põe lá você naquela, parece uma máscarazinha ali, e aí ele fica, melhora, piora, melhora, piora. E aí quando ele mexe, cada vez que ele mexe ali, a sua visão é transformada, é mudada. Então é como se o salmista, até então, tivesse usando uma lente distorcida. E quando você usa uma lente distorcida, você não enxerga direito o que está à sua frente. Você não consegue discernir, decifrar o que está acontecendo de fato à sua frente. Então, muitas vezes, você até imagina coisas, mas elas não são reais. Porque você não está usando a lente correta, né? Então, ele via os maus como saudáveis, ricos e populares. Interessante que, trazendo isso para os dias de hoje, a gente pode perceber que isso é muito comum também, em função muito das redes sociais, né? Você só vê as pessoas ali, quando você vai ali subindo o seu feed ali, você só vê o seguinte, todo mundo tá viajando, tá em bons restaurantes, tá correndo no parque, tá... A gente tem um colega no trabalho que a gente brinca com ele já é um senhor, mas ele agora entrou ele virou fitness, né, e tal, e aí ele vai correr ele se inscreve em todas essas corridas que tem por aí, né, e aí ele vai, pega o kit e ele posta sempre lá no grupo nosso, do trabalho, e aí a gente fica brincando com ele, né, que ele foi lá, pegou o kit, vestiu, tirou a foto e voltou para casa, né.
Então, assim, muitas vezes a gente tem também uma visão distorcida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão postar, lógico, evidentemente, e eu acho, natural isso, não é uma crítica. Acho que a crítica está em a gente acreditar que aquela é a vida da pessoa integralmente. Todas essas pessoas que postam essas coisas também têm dias maus, também têm problemas, também têm crises para atravessar. Só que quando a nossa lente não está adequada, a gente tende a olhar para o outro de uma forma distorcida, não é? E isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Nós não estamos imunes a isso, nós não estamos imunes a crises, nós não estamos imunes a termos dias em que a gente não está legal, né? Não está bem. A gente acorda meio que, como o pessoal diz, né, com o pé esquerdo, né? Então, agora, uma coisa é certa, o salmista teve a coragem de levar o seu descontentamento, a sua crise para o lugar certo, para a pessoa certa. Ele levou a sua crise diretamente para Deus. Amém? Em 1 Coríntios 2, de 14 a 16, o apóstolo Paulo ele faz uma contraposição entre o homem natural e o homem espiritual, né? E isso faz toda a diferença, porque o homem natural ele não consegue discernir as coisas de Deus, mas o homem espiritual ele é guiado pelo Espírito Santo, né? E por conta disso ele consegue fazer essa distinção. Eu também gosto bastante do texto que está em 1 Coríntios 1,18, que diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. É muito impactante isso para mim, sabe, irmãos? A mensagem é a mesma. A mensagem é absolutamente a mesma. A mensagem da cruz é a mesma. Mas aqui, Paulo diz que ela é loucura para os que se perdem, mas para nós, ela é o poder de Deus, ela é salvação. Então, percebam que a mensagem é a mesma, mas o receptor da mensagem é que muda. E dependendo da visão desse receptor, de como ele recebe e interpreta a mensagem, a sua vida, o seu destino é totalmente diferente. Agora, nós sabemos que mais do que muitas vezes a gente fala, né? Quando eu aceitei a Jesus, mais do que eu aceitar a Jesus, nós sabemos que nós fomos aceitos por ele, né? Então, essa é a graça que nos salvou. Então, glória a Deus por essa graça que nos alcançou, né? E esse amor de Deus que nos constrange e que faz toda a diferença para que a gente consiga interpretar essa mensagem da forma como ela de fato foi transmitida pelo próprio Deus e por Cristo, seu Filho, né? E foi uma transmissão que não foi só em palavras, né? Foi em atitudes, a ponto de Jesus dar a sua própria vida por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, de onde a gente olha para a cruz, faz toda a diferença, né? Se eu olho para a cruz do lugar de quem estava perdido e foi alcançado pela graça do Senhor, isso faz toda a diferença para mim. Se eu olho para a cruz de um lugar onde eu apenas julgo as pessoas que creem nessa mensagem, julgo o próprio Cristo, isso faz toda a diferença também, né? Então pode ser salvação ou perdição. Então, a percepção humana, ela traz perigos. E por isso nós precisamos por isso que a Bíblia diz que a gente precisa levar cativo a Deus os nossos pensamentos, né? Para que a gente não seja arredado por esses perigos, né? Então esse é o perigo da percepção humana. A sabedoria humana, ela pode distorcer a realidade espiritual, na verdade ela distorce mesmo a realidade espiritual. Nem sempre entendemos os caminhos de Deus pela razão, e as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, né? Não que a fé também não traga consigo a razão, né? Alguém já disse que crer também é pensar. Então a gente precisa também estar atento para isso, né? Fé também traz consigo a razão. Deus nos deu a razão, Deus nos capacitou e Ele quer que a gente use as capacidades para as quais, né, Ele nos criou e nos formou. Mas a fé vai muito além da razão humana. A fé, até porque se fosse só pela razão, seria um pouco injusto, né? Porque você ia fazer um teste de QI, quem fosse melhor estava salvo, né?
E não é assim que funciona. Então, Deus não age pelos métodos humanos, né? E pode passar, por favor. Bom, aí o salmista, ele leva diante de Deus a sua crise, né? E uma das coisas que eu achei bem interessante foi que no verso 15, ele diz o seguinte, que é uma lição para nós. Se eu tivesse falado como eles, os ímpios, né? Teria traído o teu povo. Aqui, mesmo em meio à crise, e é importante a gente ressaltar isso, ele estava em crise, mas ele tinha ainda a consciência do Deus Criador. Então ele não abandonou a fé em Deus. Ele viveu a sua fé no momento de crise. E por ainda viver a fé no momento de crise, ele tinha consciência da responsabilidade dele diante do próprio Deus e do povo de Deus e do reino de Deus. Então, ele exercitou o que eu chamei de silêncio prudente, né? Ele não contaminou a fé dos outros com palavras irrefletidas. Então ele teve esse cuidado. Isso me chamou bastante atenção, porque muitas vezes a gente pode correr o risco de, no momento de crise, tinha uma autora que, acho que ela escreveu um livro que chama Eu e Minha Boca Grande, né? Então, no momento de crise, eu posso abrir a minha boca grande e trazer um irmão que eventualmente nem está em crise para a crise junto comigo. E isso é muito sério, né? Nós precisamos ter essa responsabilidade com o reino de Deus. Então, assim, com o próprio Deus e com o nosso irmão, não é? De não arrastar o irmão para a crise junto comigo. Então, se você está em uma crise, se você tem algum questionamento diante de Deus, leve para ele, né? No seu quarto, nas suas orações, fale com Deus. Esses tempos atrás a gente teve uma situação em família, né? Não aqui, mas na minha família lá em São Paulo, e foi uma situação que me incomodou bastante durante um bom tempo, e eu fiquei em crise por causa dessa situação. E quase toda noite, dava um certo horário, eu acordava de madrugada. E aí, eu comecei a colocar isso diante de Deus. Toda noite, toda madrugada. E colocando diante de Deus, e colocando diante de Deus. E eu falava com Deus, e eu me abria com Ele, e eu questionava. Mas eu procurei não transportar os meus questionamentos para a pessoa, né, que estava envolvida no problema. E eu tenho, assim, a convicção e a fé que Deus operou. Foi porque eu acordei de madrugada e falei com Deus? Não necessariamente por isso. Eu não era o único, eu sei, né? Sei que tinha mais pessoas que também estavam incomodadas e que estavam colocando diante de Deus e crendo no poder de Deus para modificar aquela situação. E Deus tem trabalhado, né, no coração. Então, é isso. É a gente buscar em Deus a resolução dos problemas, a resolução, né, das crises, e não ter o cuidado de não trazer as pessoas junto com a gente para aquele, como se fosse um vórtice, né? E aí você tá indo ali e você traz mais gente, traz mais gente, traz mais gente. Na verdade, a gente precisa ser bênção na vida das pessoas, né? A gente precisa ser farol, luz, sal, e não uma pedra, né, para jogar para o fundo. Ainda, mesmo em meio à crise, ele teve uma atitude de adoração, né, que renova. A adoração mudou a sua perspectiva sobre a realidade. Eu vou pular ali, ele buscou a comunhão, né? Em momento de fraqueza, ele se aproximou de Deus e do seu povo. E uma coisa que eu achei super importante também, né? Ele foi à presença de Deus, em vez de fugir dela. Quantas vezes a gente tem uma crise ou um pecado, né? A gente está em pecado e uma atitude que talvez seja até humanamente intuitiva, né? Seja a gente se afastar de Deus. Não, eu pequei, então eu não tenho nem, como o pessoal diz, eu não tenho nem cara para falar com Deus, né? E aí a gente deixa de falar com Deus.
é exatamente o contrário que a gente precisa fazer. E foi exatamente isso que ele fez. Mesmo no momento de crise, mesmo com a visão embaçada, mesmo sem olhar um palmo à frente do nariz com clareza, ele foi buscar as respostas em Deus. Então é muito importante que a gente procure adequar as nossas atitudes em meio às crises, em meio ao pecado, em meio aos problemas, né, da vida, do dia a dia, né? Todos nós passamos por situações difíceis, todos nós passamos por problemas. É claro que Deus é um Deus misericordioso, bondoso, e que nos suporta e nos sustenta, né? Tanto nos nossos momentos bons, quanto também nos nossos momentos de fraqueza. Então, é necessário que a gente recorra a Ele também nesses momentos. E mais uma vez, troque, né, aquilo que seria o homem natural pelo homem espiritual, né? Então, procurar discernir a vontade de Deus e agir segundo a sua vontade. Então, assim, Senhor, eu pequei, então eu vou aos pés da cruz e derramo a minha vida ali e deixo o meu pecado aos pés da cruz, né? Não me afasto da cruz, né? Como a gente viu, a cruz de Cristo, ela é salvação para nós. Então, é o melhor lugar onde a gente pode estar, é aos pés da cruz. Amém? E aí, se a gente voltar à analogia do filme, o filme tem hora que ele tem, assim, uma virada, né? Que a coisa tá tudo indo pro buraco, tá tudo ruim, o mocinho do filme só tá tomando paulada, mas aí alguma coisa acontece e tem a virada, né? E aí é onde a gente pode passar, por favor. Eu queria que a gente lesse o verso 17. O verso 17 é o ponto de virada, que diz o seguinte, né? Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Esse é o ponto de virada. Entrei no teu santuário e entendi. O interessante, uma palavra que me chama a atenção, além da atitude de entrar no santuário, é o que aconteceu quando ele entrou no santuário. Quando ele entra no santuário, ele entende. Aí, pensando de novo, né, no oftalmo ali, no oculista, né, é como se Deus fosse ali e girasse mais um pontinho e falasse, e aí, melhora ou piora? Aí, opa, agora eu tô enxergando, Deus. Agora melhorou tudo, né? Então, esse é o ponto de virada. E é interessante, eu fiquei pensando sobre isso, como a Bíblia é cheia de pontos de virada, né? É Paulo que passa de perseguidor para um mensageiro, né, da palavra de Deus e anuncia Jesus Cristo como Senhor. E tantos outros, mas um que sempre me chamou muito a atenção foi a parábola do filho pródigo. Para mim, a parábola do filho pródigo, ela é muito clara a divisão dela. E a divisão dela, assim, são 4 palavrinhas, 11 letrinhas só, né? Se o Zagallo tivesse vivo, né, ele ia querer arrumar mais 2 para dar 13. Mas são 4 palavrinhas. E caindo em si. Para mim, esse pode parecer, à primeira vista, até uma coisa meio boba, mas para mim, esse é o ponto alto da parábola do filho pródigo. Porque antes do ir caindo em si, aquele rapaz era, eu vou dizer aqui o que eu penso dele, ele era um idiota. Ele era um babaca, né? Porque ele achava que não dependia mais do pai, ele negou, né, o amor do pai. Pai, eu quero a grana, eu quero o dinheiro, e eu vou me virar. Eu vou pelo mundo afora e tal. Ele não se importou com o irmão, ou seja, ele largou a família para trás, foi pelo mundo afora, foi, falando de novo de filme, né, curtindo a vida doidado, até que ele foi entrando nas suas crises, pecado, e um pecado chama o outro, uma crise chama a outra, e ele chegou ao fundo do poço. E aí precisou dele chegar ao fundo do poço, precisou dele comer lá a lavagem dos porcos, para vir o ponto de virada, e caindo em si. E aí, se a gente lê a parábola do filho pródigo até ali, a gente tem uma pessoa, tem um personagem. O menino, né, o rapaz, ele é uma pessoa. Depois do ir caindo em si, ele é outra pessoa. Aí, ele é, assim, como se fosse revestido, né, de uma humildade impensável para aquele garotão que saiu de casa, né? Porque a primeira coisa que ele pensa, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas ele fala, não, mas eu não vou voltar lá metendo assim o
o pé na porta e dizendo, pai, tô de volta e tal, prepara aí tudo para mim, manda os empregados prepararem um banho e tal, minhas roupas e tudo mais e tal, porque eu voltei, cheguei. Não, ele volta e ele pensa com ele mesmo, né? Fala assim, eu vou voltar para casa do meu pai porque os empregados dele têm uma condição melhor que a minha. Se ele me aceitar como um empregado, eu vou trabalhar para ele. Então, assim, vejam como esse ir caindo em si muda tudo. Então, esse é o ponto de virada. Assim como aqui, Asaf, que é o salmista, tem um ponto de virada. Ele estava mexido, ele estava decepcionado, ele estava desiludido, ele estava mal, né? Não estava bem, não estava legal, não. E aí, até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Ele entendeu que o fim deles não era bom. Ele entendeu que, assim como nós, muitas vezes, perdemos a perspectiva da eternidade, ele estava fazendo isso. Ele estava trocando a perspectiva da eternidade com Deus pelo momentâneo. E hoje a gente é muito induzido a isso, né? A gente tem tantas distrações, tantas coisas que nos cercam, tanta tecnologia, diversão, um tanto de coisa. Essas coisas em si mesmas, elas são erradas? Não. A gente, eu não posso almejar essas coisas? Não. Mas é sempre bom a gente tomar cuidado, né? Porque a Bíblia fala que existem pecados e que também há pesos. Então o peso é como se fosse aquela bola, né, de ferro que me impede de andar com toda a plenitude, né, com toda a velocidade que eu poderia. Então muitas dessas coisas, dessas distrações, né, que a gente vê e tem, podem ser pesos. Talvez não seja um pecado, mas é um peso. A gente está tendo a Copa do Mundo agora, né? E eu nem queria falar disso, porque eu gosto, né, de futebol, mas eu tenho que falar, né? Isso pode ser um peso, né? De repente, não, eu não vou na igreja hoje, porque hoje tem um jogaço. Então, assim, eu não posso perder de jeito nenhum. Isso pode ser um peso. Talvez não seja um pecado, mas pode ser um peso. E tantas outras coisas, né? O comodismo, preguiça, enfim, muitas coisas, né? Aplicar o meu dinheiro naquilo que, de repente, só vai trazer um retorno para mim e não olhar para a necessidade do outro, né? Pode ser um peso que eu estou carregando e que tira de mim a visão adequada, né? A visão espiritual. Por quê? Porque eu estou muito focado no aqui, no agora. Então, quando ele entra no santuário, ele entende o fim desses homens maus, e ele também muda a sua percepção, né? E o que é o santuário? O santuário então a gente está aqui na igreja necessariamente? Claro, hoje, nos nossos dias, o santuário é essa reunião, né, com os santos, é a comunhão com os irmãos, é a troca, né, de experiências, é a oração mútua, é o cuidado, o carinho, como o pastor gosta muito, Nilson, né, é o café, né, com a comunhão ali. Esse pode ser o santuário, né? É o lugar de rendição, pode ser o seu quarto, né, no secreto, quando você está se derramando diante de Deus, e quando você também, eu sempre falo isso, nós ocidentais temos uma dificuldade tremenda de parar, de ouvir, de meditar. A gente, às vezes, fala muito. Eu falo por mim, inclusive. Falo muito, falo demais. E aí, a gente fala, e às vezes a gente fala demais com Deus. Porque a gente fala, amém, e tchau. Já pega as coisas, sai correndo e tal, e vai pro dia, e um monte de atividade, um monte de coisa, e cobrança e tal, enfim. E a gente não para prestar atenção naquilo que Deus quer falar com a gente. O santuário é parar. É como se fosse fechar a porta pro barulho que está lá fora e ouvir o que Deus tem para dizer, né? Então esse é o santuário. É um lugar de rendição, é um lugar de dependência de Deus. Eu não sou autossuficiente.
Eu dependo de Deus. Eu dependo da graça dele, da misericórdia dele. E é o lugar da percepção espiritual, que é o lugar onde o salmista, como se a consciência dele mudasse. Então, ele muda a percepção dele, de uma percepção meramente humana, uma percepção meramente terrena, meramente imediatista, para uma percepção da eternidade, para uma percepção da diferença que há entre o sucesso passageiro dos ímpios e a verdadeira graça de Deus para nós, que é muito superior a qualquer sucesso humano, né? Que é a gente viver com Deus, ser alcançado por Ele e ainda, como bônus, né? Passar a eternidade com Ele. Então, assim, nada supera isso. Nada. Nem hoje em dia a gente tem... Quer dizer, hoje em dia não, né? Já faz muito tempo, né? Que no Brasil a gente tem visto sempre... O Brasil é assim, ó, um escândalo suplanta o outro. Então a gente até esquece, né? Hoje a gente até esquece de Mensalão, Petrolão e um monte de outras coisas que teve e tal. Hoje o escândalo da vez é o banqueiro que banca todo mundo. E todo mundo é muita gente mesmo, né? De um extremo ao outro, passando pelo centro, né? Para quem quiser entender. E aí a gente olha para isso e fala, meu Deus, esses dias mesmo no trabalho alguém estava comentando comigo, pô, esses caras ganham muito dinheiro e tal, e tão bem, por que que ele se submete a ter uma diária paga, diária num hotel de luxo, de não sei quantos milhares de reais e tal, não sei o quê? Porque a lógica é a lógica humana, é uma lógica pervertida, né? Mas se num primeiro momento, aparentemente, pra gente que tá no dia a dia ali, na batalha, né? E a gente até brincava, né? Tá pegando um ônibus lotado, indo pendurado na porta e vendo isso, a gente, como salmista, pode ficar revoltado, né? Mas como isso, Deus? Eu tô aqui, eu faço tudo certinho, eu bato meu ponto ali no horário, né? Para quem pegou essa época do relógio de ponto que ele furava o cartão, né? Eu cheguei a pegar. Eu bato meu ponto no horário porque se eu atrasar, vão descontar. E os camaradas ali que já ganham bem demais, trabalham bem menos do que deveriam, tal, e ainda tem esse bônus, né? Então, se a gente se deixar tomar por essa perspectiva meramente humana, de fato a gente entra em crise. Agora, a gente sabe que o nosso Redentor vive. E Deus é Deus de graça, é Deus de misericórdia, mas também é Deus de justiça. É que muitas vezes a gente confunde, né, o tempo de Deus com o nosso. Como a gente é imediatista, a gente quer ver agora, né? Mas Deus sabe qual é o tempo, né? E Ele tem o domínio de todas as coisas. Pode passar, por favor. Interessante a gente analisar também o contexto, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que, assim, de repente a gente pode pensar assim, mas Asaf quem era, né? Quem era Asaf? Será que, né? Asaf era fraco na fé, Asaf era um cara que não tinha um relacionamento com Deus. Por que ele chegou nesse ponto, né? Asaf, ele não era um recém-convertido, não era imaturo, ele era levita, ele era músico e cantor e foi nomeado pelo próprio rei Davi. Vários salmos foram escritos por Asaf. Mas mesmo assim, ele enfrentou uma crise espiritual profunda. Então, isso fica de alerta para a gente também. Por mais que a gente tenha uma caminhada com Cristo, por mais que a gente tenha uma posição, um cargo, uma posição de liderança na igreja, por mais que a gente ache que está imune, a própria palavra de Deus nos alerta, né, para que quem está de pé, cuidar para que não caia, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, assim, a maturidade não imuniza contra a crise. Agora, é claro que a gente não deve viver com medo da crise, né? O que a gente precisa é ter as ferramentas para atravessar pelos momentos de crise. E Deus nos dá todas as ferramentas, né? Para isso. A sua palavra é ferramenta para isso, a oração é ferramenta, a meditação na palavra de Deus é ferramenta, a comunhão com os irmãos é ferramenta, o ensino é ferramenta. Então, tem o Espírito Santo, né, que nos guia em todos os momentos, é a principal ferramenta para que a gente atravesse pelas crises. E ele não nos abandona nas crises. O Espírito Santo, ele não vem e sai quando está na crise. Quando está em crise, ele está, na verdade, até à nossa frente, né? Indo para nos auxiliar. Então, pode passar, por favor. Então,
esse Salmo 73, ele serve pra gente de lição e de alerta, né? Que é um perigo que nos ronda mesmo, né? Então é o que eu acabei de falar. A posição não protege de crise, né? A experiência e dons não nos tornam imunes à crise. A comparação corrói, então a gente precisa tomar cuidado, né? Em ficar se comparando com os outros. Cada um de nós é especial diante de Deus. E Deus trata com cada um de nós de uma maneira específica, né? Como lhe apraz. Então tomar cuidado, né? Com inveja, frustração, sentimento de insignificância. Tem um momento, se você depois, eu aconselho que você faça isso, né? Que você leia o Salmo, né? Na sua casa, todo ele, que Asaf, ele se sente insignificante mesmo. Poxa, mas eles estão tão bem e eu aqui, tão miserável, tão coitado. Eu, né, assim, um coitadismo, né? Coitado de mim, pobre de mim e tal. Então a gente precisa tomar cuidado. A amargura endurece, né, o coração. E aí Asaf também vai falar que ele chega à conclusão de que o caminho desses homens maus, ele é escorregadio. E aí, pra gente já ir pro final, eu queria ler os versos, para a gente fechar, os versos de 21 a 28, porque a gente tem o ponto de virada, que é o verso 17, que é quando ele entra no santuário, né, e entende o destino desses homens. E isso muda a percepção dele. Tanto muda que a gente vai ver como os próximos versículos, como ele traz uma visão diferente. Então, a partir do verso 21, diz o seguinte: percebi, então, que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Então, notem que é um reconhecimento, como ele já tem uma clareza de onde ele estava, do lugar que ele estava, e como ele estava vendo as coisas de uma forma distorcida. É como se a lente, de fato, tivesse mudado, né? Então, ele percebeu que o coração estava amargurado, que ele estava despedaçado por dentro. O 22. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Amém? Na verdade, eu acho que aqui a gente nem precisa falar mais nada, né? A palavra já fala por si. Deus é a nossa porção. E Asaf entendeu isso. Pode passar, por favor. Ele entendeu isso. Deus é força e porção, né? A carne e o coração humano, eles falham, mas Deus permanece. E supervalorizar o humano gera a frustração, mas a presença de Deus restaura a visão, a fé e a esperança. Então ele teve restauradas, ao mesmo tempo, essas três coisas: a visão, que estava distorcida, a fé, que estava abalada, e a esperança, que já estava se transformando em desesperança, né? É muito tocante, é muito bom ver como Deus trabalhou na vida dele. E é muito bom saber que o mesmo que Deus fez na vida dele, ele faz nas nossas vidas também, né? Mas para isso, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu o seu erro. Tanto é que ele diz aqui, né? Eu percebi como meu coração estava amargurado, como eu era como se fosse um animal irracional, porque eu não estava vendo as coisas como elas são, né, no reino espiritual. Então, assim, é preciso que a gente leve mesmo o nosso pensamento cativo a Deus, para que ele transforme, né? E aí ele reconhece, né? E ele faz várias perguntas. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti, né? E aí ele faz declarações fortes, né? Para quem estava num momento tão fragilizado, ele já na sequência ele fala: minha saúde pode acabar, o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração, ele é a minha possessão para sempre. Então, assim, ele se apegou a Deus,
E mais importante do que isso, porque a nossa mão é fraca, né? A gente pode escorregar. Mas ele tem uma convicção de que a mão de Deus foi ao alcance dele. E a mão de Deus é poderosa. Ela não nos larga, né? Então, mesmo nesse momento de fraqueza, ele foi amparado pela mão de Deus. Amém, irmãos? Então, isso é um pouco daquilo que eu tinha para compartilhar com os irmãos nessa noite. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração, né? Com essa palavra. Uma curiosidade até também, né? Se você ler o Salmo... A gente leu o 73. Se você ler o Salmo 37, só inverte, né? É um Salmo de Davi. Mas Davi vai falar mais ou menos as mesmas coisas, né? Que Deus é a fortaleza, o refúgio, né? Quer ver, ó? Só pra gente fechar, o 37, vou ler só alguns versículos pra gente já finalizar. Davi diz assim, ó: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor, faça o bem, e você viverá seguro na terra, e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entrega seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Amém? Então, assim, é muito bom saber que Deus deixou essas promessas para nós na sua palavra, né? Porque em tempos difíceis, em tempos de tanto ruído, tantas coisas acontecendo, a gente pode descansar no Senhor. Amém? Que Deus possa continuar falando ao seu coração ao longo dessa noite e também durante a semana, né? Que a gente possa ter uma semana abençoada diante dele. E eu vou chamar a equipe de louvor para conduzir esse momento pra gente. O pastor quer. Glória a Deus. Você foi abençoado com essa mensagem? Dá um amém bem forte aí. Glória a Deus. Obrigado, irmão Kleber. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos louvar agora. Quero te convidar para ficar de pé. Você vai louvar com a gente. E após, como nós estamos recebendo aqui nosso querido pastor Luiz, pastorzão, termina para a gente aqui depois do louvor com uma oração nos abençoando, tá bom? Sara, tá aí não? Ok. Glória a Deus pela maravilhosa graça. Amém? Amém. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, é o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto
que fizeste a mim. Vamos declarar: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte... Mais uma vez, digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte... Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Ainda em pé, nós vamos, indo em si, entrar na presença de Deus e continuar nela, porque é nela, é nessa presença que as escamas dos nossos olhos caem e a gente consegue enxergar uma graça que supera a nossa indignação com tudo que estamos vivendo aqui. Porque se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel e ora digamos nós, ficaríamos revoltados e não conseguiríamos nem viver a nossa vida que o Senhor deu graciosamente para nós. Vamos orar. Senhor Jesus, é com gratidão que nós recebemos a Tua palavra nesta noite e os nossos corações foram inflamados pela Tua presença para que possamos permanecer nela, porque todas as nossas indignações, frustrações, medos, pecados, eles têm um lugar que é na Tua presença, porque na Tua presença tudo isso se transforma em graça, em misericórdia, em perdão e restauração. E nós queremos estar na Tua presença, Senhor, não como homens e mulheres perfeitos, mas como imperfeitos que somos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, que fez o novo e vivo caminho para nós, o qual nós queremos trilhar essa semana. E não só essa semana, todos os dias de nossas vidas. Por isso, Deus, lança luz sobre nós, a Tua luz, para onde, ó Deus, onde estiver trevas, mesmo dentro do nosso coração, seja dissipado. Obrigado, Deus, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa os voluntários, todos que nos visitam, ó Deus, aqui nesta noite, os amados irmãos que estão na labuta diária mesmo. Ó Deus, que o Senhor possa derramar graça, saúde e vida. Vai no hospital, vai na casa, vai nos nossos corações, toca, transforma e restaura, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma semana muito especial e abençoada com o Senhor Jesus. Amém.